Renovados votos de bom dia, são 9h33. O momento é para a nossa habitual conversa. Todas as quintas, Gelson Neto faz-se presente para a abordagem que se impõe. Hoje vamos analisar determinadas matérias que fizeram eco no Jornal de Angola, começando justamente com o assunto de hoje. Supremo quer intervenção mais ativa contra crimes financeiros. O presidente do Tribunal Supremo defendeu ontem em Luanda uma intervenção jurídica mais ativa e organizada contra os crimes de extorsão, branqueamento de capitais, suborno, falsificação de moedas e a associação criminosa. Joel Leonardo, que discursava na abertura do seminário sobre confisco de ativos, lembrou que o Estado recuperou, até ao momento, 12 mil milhões de dólares em ativos através de imóveis e dinheiro no país e no estrangeiro. O também presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial destacou que é necessária a eficácia nas decisões para que, diante de novas realidades jurídico-processuais, o crime e outros ilícitos nunca mais venham a compensar os seus agentes. Gelson Neto, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ampalo. Bom dia a todos os nossos telespectadores de Angola e de Moçambique. É sempre um prazer enorme cá estar para ajudar a desconstruir aquilo que são as notícias que fizeram eco durante a semana, Ampalo. E esta é a intenção do Supremo Tribunal, na intervenção mais ativa contra crimes financeiros, como é que lhe parece? Sendo um tribunal com responsabilidades supremas a níveis da nossa sociedade, é claramente sua responsabilidade também chamar a todos os órgãos que têm como objeto social combater esse tipo de crimes, desde o SIC, desde os tribunais de primeira instância, da relação e tantos outros, a unirem esforços no intuito de dar corpo àquilo que é a responsabilidade suprema de todos nós e do Tribunal Supremo em particular, que é proteger o bem comum, a angolanidade, os direitos dos cidadãos e proteger o património do país, dos cidadãos, dos contribuintes que são os donos do dinheiro. É a responsabilidade, sem sombra de dúvidas, de todos, e o Tribunal Supremo não foge à risca, posto que se este desidrato não é cumprido, claramente o povo, o dono do dinheiro, sofre, e este não é o objeto social das instituições, principalmente uma instituição de relevada importância como o Tribunal Supremo. Não é? É de louvar dizer que ele alerta, e isto tem que, este chamado, esta responsabilidade tem que cair sobre efeito cascatas para os outros órgãos. Ou seja, já foi emanado pelo topo da pirâmide do Poder Judicial, que é o Tribunal Supremo. Os restantes órgãos que vêm descendo na cadeia da justiça e do direito no nosso país têm que olhar isso com olhos de ver, têm que olhar este alerta do Supremo como uma bússola orientadora da proteção do bem comum, do patrimônio do Estado e de todos os angolanos. Muito bem. Gelson Neto, conforme vemos aqui, novo aeroporto de Luanda recebe ainda amanhã, dia 17, o voo experimental. O Ministro dos Transportes falou isto em entrevista ao Jornal de Angola e já é do conhecimento de todos, porque os comunicados chegaram aos órgãos de comunicação social. O Dr. António Agostinho Neto é o nome do novo aeroporto de Luanda. Expectativas? Expectativas que tudo corra bem, porque o país, o cidadão, o dono do dinheiro que está aí no sofá, pôs 6 mil milhões de dólares aproximadamente numa infraestrutura que era para ser construída em 3 ou 4 anos, e já lá se passam quase 8 ou 10 anos desde o início da obra, desde que o dono do dinheiro... Lembrar que a obra teve arranque em 2007 e teve várias paragens ao longo deste percurso. Portanto, mas os pagamentos não tiveram as paragens, e isso é que importa para o dono do dinheiro. O povo, o dono do dinheiro, o contribuinte, pagou, o arranque e as paragens já transcendem o dono
do dinheiro. Aí entraremos no campo das responsabilidades civis e criminais destas paragens, né? Mas o foco hoje aqui da nossa análise é o facto dele estar a receber amanhã, creio, o voo experimental. É um sinal hipotético de que não teremos um elefante branco na sala, é uma luz ao fundo do túnel, dando esperança ao povo, ao dono do dinheiro, ao contribuinte, pois porque muitas das vezes a gente confunde, acha que o dinheiro ou é do Presidente da República, ou é do Ministro, ou é do Ministério. Não, o dinheiro é de cada um de nós que está aí no sofá. E este voo experimental é um recado para você que está aí no sofá de que o dinheiro não foi em vão, o aeroporto está aí, o aeroporto vai ser funcional, o aeroporto vai criar desenvolvimento socioeconômico na zona onde ele foi implementado. Obviamente, uma infraestrutura desse tamanho é sempre muito bem-vinda, principalmente para uma zona quase virgem a nível do crescimento demográfico, imobiliário e tudo mais, como é a zona dali do Bom Jesus, Viana, Zango, onde se encontra o aeroporto. Com certeza isso vai impactar de forma a ser verdade, a dar tudo certo, a ser certificado pela IATA, pela ICAO, que são as associações internacionais da aviação, que certificam a nível internacional esse tipo de infraestrutura. É, sem sombra de dúvida, o retorno do rendimento de uma aplicação que o povo angolano fez, pois porque nós passamos vários momentos de aperto no nosso país, em que nos questionamos muitas vezes se valia a pena aplicar 6 mil milhões de dólares em produzirmos milho, sermos autossuficientes no milho, no arroz, no feijão ou no frango, ou termos uma infraestrutura. Tendo em conta que a infraestrutura já está aí e quem tinha o poder de decisão já decidiu que... E poderá também gerar lucros, porque anualmente terá a capacidade de receber cerca de 15 milhões de passageiros. Sim, poderá gerar lucro, mas a correlação à questão que outrora, no tempo do aperto, no tempo da fome mesmo ali no calcanhar, nos perguntamos se não era melhor trocar aquilo por fuba de milho, por arroz, por carne, por frango, porque o empobrecimento e o desempoderamento da nossa população era gritante. Exato. Mas agora que a infraestrutura começa a dar sinais, não há outro caminho a fazer-se senão rezar que tudo dê certo, que ele seja certificado pelos órgãos internacionais, que seja claramente a placa giratória que se deseja que ele seja aqui na África Austral, tendo em conta a sua grandeza, facilitando alguns países aqui na nossa zona austral que têm dificuldade de acesso a aeronaves que vão para pontos mais longínquos do continente africano e potenciando assim sempre a nossa economia, pois porque quem vem da Namíbia para ir para Luanda e depois de seguida ir para Lisboa, compra sempre uma sandes, um sumo, um pratinho de arroz, dorme, acorda 1, 2, 3 dias e claramente esse tipo de movimento, se for ciclicamente multiplicado por 15 milhões de vezes ano, obviamente que também impacta para a nossa economia. Vamos rezar que tudo corra de bom grado a essa infraestrutura que muito dinheiro do cidadão levou e que tudo esteja nas mais perfeitas condições de operacionalidade para a aviação civil, para a aviação comercial, e que todos nós possamos tirar, direto ou indiretamente, dividendos desta grande infraestrutura que o nosso governo decidiu dar como prioridade. Muito bem. E vamos no campo político. UNITA abriu a campanha na província de Cabinda com um ato político. A UNITA abriu oficialmente a pré-campanha em Cabinda, cuja jornada encerrou no dia seguinte. Portanto, isso aconteceu no passado dia 11, ou melhor, no passado dia 10, cujo encerramento seguiu para o dia 11, com um ato político de massas no campo de futebol do bairro Chihueca, orientado pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, que esteve na província de Cabinda desde a passada quarta-feira. Um olhar para esta abertura da campanha da UNITA. Foi uma visita, por acaso, revestida de muito simbolismo, tendo em conta que o presidente da UNITA visitou
o túmulo do seu confrade, do seu compatriota, o Raul Danda, que está sepultado em Cabinda, pois aquela figura para o povo de Cabinda tem um simbolismo muito grande e para a massa militante da UNITA também tem. E Adalberto Costa Júnior rendeu a devida homenagem àquele grandioso filho de Cabinda, aquele grandioso político da UNITA. Dizer que foi um discurso muito aplaudido pelos cabindenses, é dizer que a corrida ao pleito eleitoral está claramente dada. Há aí dois partidos com uma pujança muito grande naquilo que são as suas pré-campanhas, com mobilizações de massa muito alargada. E dado também o seu percurso histórico, né? Está sim, a falar sim, propriamente sim, do MPLA e da UNITA. Sim, sem sombra de dúvidas, e marcam claramente diferenças. Estão, obviamente, o MPLA e a UNITA num outro nível de organização, num outro nível de fazer política. É só a gente sair às ruas e já começa a haver, efetivamente, a dimensão de organização de tanto um como de outro, e até há perguntas aí que não se calam, cadê os outros? Não é? A dada altura parece-nos que só há dois atores políticos nessa disputa, mas não, há outros, e gostaríamos muito que os outros atores políticos também tivessem nesse nível de organização, porque esse nível de organização atrai quadros como Adalberto Costa Júnior, com um poder de retórica muito forte, com uma dicção, com uma capacidade de formação de pensamento muito alargada, muito laico, um político muito experimentado a nível de relações internacionais, a nível mesmo do próprio partido político, pois porque nós nunca vimos depois da morte de Jonas Savimbi, nunca vimos um político na oposição com uma exposição externa do nosso país tão grande, com uma capacidade de visitar e de interrelacionar-se com outras forças políticas no exterior, como Adalberto Costa Júnior tem estado a se movimentar em alguns corredores, quer da União Europeia, quer de outras organizações a nível internacional. Isso fortalece a política angolana, dá robustez, dá competitividade, e a competitividade que esse tipo de movimento, esse tipo de ato, esse tipo de massa, esse tipo de políticos, quer estejam em poder ou na oposição, dá robustez à nossa democracia. E se a nossa democracia é robusta, nós hipoteticamente vamos ter uma máquina pública ao serviço do Estado, ao serviço do cidadão, também robusta, com alguma qualidade. Desde já parabenizar a UNITA pelo belíssimo ato de massas que ocorreu em Cabinda. E ainda nisso, vamos dar um minutinho para falarmos do PRS, que recrutou militantes na província da Lunda Sul. Lembrar também que no passado sábado esteve o presidente do MPLA na província do Mochico para um ato político de massas, tudo isto enquadrado na pré-campanha que está a acontecer no país. O PRS não se fez derrogado e tem a sua praça política mais forte, mais contundente, a zona das Lundas, do leste do país, onde o seu eleitorado é um tanto quanto alargado. Vamos rezar para que pleito entram, pleitos saiam, esta organização política consiga alargar a sua estratégia de uma forma mais republicana, mais Angola. É uma força política que no leste efetivamente tem muito poder, mas tem, na minha modesta opinião, tem de incrementar uma dinâmica maior nas outras praças políticas, como o Ambo, como Benguela, como Lubango, como Luanda, como, por exemplo, Malange, que é ali próximo do leste, para que efetivamente consiga dar um salto, ou aproximar-se, por exemplo, daquelas forças políticas que se encontram no top 10, como MPLA, UNITA, Casa CE, e consiga efetivamente fazer aquele devido equilíbrio que protege a angolanidade. Quanto ao MPLA, o presidente João Lourenço e o seu partido têm sempre mobilizações muito gigantescas. O seu nível de organização é claramente muito avantajado, pois porque tem muitos players já experimentados há muitos anos e, direto ou indiretamente, têm muita experiência naquilo que é a máquina da gestão da coisa pública. E trazem com certeza isso para a sua agremiação política e realizam sempre atos de massa
com uma contundência de uma forma muito alargada, muito contundente. É claramente um adversário que todas as forças políticas deverão trabalhar redobradamente se quiserem tentar efetivamente tirar o MPLA do poder ou ganharem as eleições. Têm que efetivamente trabalhar incessantemente, 24 sobre 24 horas, pois porque não é um adversário muito fácil, tem muitos prós a seu favor, é verdade, tem muitos anos de gestão da coisa pública na mão da sua massa militante. Isso, quer queiramos, quer não, impacta na hora de fazer aquela máquina, aquele aparato político. Daí não é sua culpa, efetivamente, mas agrega pura e simplesmente mais responsabilidade a todos aqueles, Casa CE, APN, FNLA, UNITA, que consigam reunir sinergia, quer seja em bloco, quer seja em coligações, para efetivamente ter a robustez de vida para tirar este grande gigante que se encontra aí. Muito bem. E um salto agora para uma outra matéria, é a última que vamos analisar. O Presidente da República esteve em entrevista coletiva e, numa das respostas, o Presidente chegou a afirmar que o motiva a concorrer às eleições é servir o povo. É verdade, esse é o denominador comum que tem que estar todos os dias no subconsciente de alguém que se candidata a uma vaga de emprego de Presidente da República. Obviamente, este é o denominador que tem que estar aí 24 ou 24 horas. Não poderia existir uma resposta mais assertiva. É claramente que servir o povo não é uma tarefa hercúlea, porque nós, povo, somos mais de 30 milhões de pessoas, independente do nosso credo político ou religioso. Nós temos sempre que agradar-se-ão, outros não se agradarão por esta ou por aquela medida, mas tem alguém com uma missão hercúlea, alguém que foi eleito para desempenhar essa missão, para tomar uma atitude na hora certa, atitude enquanto titular do Poder Executivo, que é o emprego que normalmente eles propõem no ato eleitoral por via dos seus partidos. E este alguém é essa figura que está ali, é Presidente da República, que no caso, no momento, é o Presidente João Lourenço. E este denominador comum, ele parece ser muito curto, servir o povo, mas não. Ele é muito alargado, porque dentro deste servir não há nenhuma forma de discriminação. Ele tem que obrigatoriamente servir a tudo e a todos, independentemente do seu credo político, religioso ou outra forma de agremiação ou de manifestação sociopolítica ou econômica ou qualquer outra forma. E então, nestas vestes, eu tenho que parabenizar, porque a frase foi extremamente assertiva, extremamente sagaz. Vamos dizer que este é um período já de rescaldo do que foi o mandato do Presidente João Lourenço, com todos os erros e acertos. Foi, na minha opinião, um mandato minimamente razoável. Se me disser de 0 a 10 que nota daria, eu daria um 4.9, um 4.5, pois porque no percurso do seu mandato ele encontrou várias peripécias que teve que efetivamente saltar. Obviamente tiveram erros, enquanto ser humano todo mundo é um ser falho. Eu sou um ser falho, tu, nós que estamos aí em casa somos um ser falho. E que ele teve que debelar, porque era sua missão, sua obrigação ter que debelar esta e aquela situação. Saiu-se como saiu. Agora cabe outra vez aos angolanos darem-lhe uma oportunidade para corrigir esses 4.9.5. Na sua opinião? Na minha opinião, cabe a cada cidadão, na minha opinião, discutir agora no pleito eleitoral se lhe vai dar uma oportunidade para corrigir essas metas atingidas ou melhorar essas metas ou não. Muito bem. E ele, como um bom servidor, propõe-se outra vez a tentar servir mais
obviamente vai tentar melhor, porque a melhoria contínua está dentro de todo ser humano e ele não constitui exceção. Gelson Neto, gratos pela presença. Até quinta-feira. Eu é que agradeço a si e a todos os nossos telespectadores de Angola e de Moçambique. Ponto final à edição de hoje do programa Primeira Página, com a promessa de cá estarmos novamente amanhã às 7 em ponto. Bom dia.